Glória a Deus. Queridos, abre comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 17 em diante. Amém? E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o olho, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue-me. E ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, declaramos que somos dependentes do Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Fala através de nós, ó Deus. Ministra aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, declaramos que toda a autoridade deste culto está nas tuas mãos. Que o Senhor nos revele da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, ministre-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Aquilo que o Senhor quer nos dirigir e quer falar. Ó Pai, eu declaro, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, todo mundo aqui conhece essa passagem? Deixa eu ver, quem conhece? Bastantes irmãos que estão aqui já conhecem a passagem. A Bíblia fala assim de um jovem onde ele possuía muitas posses, né? E ele chega até Jesus, ele se ajoelha. Eu quis usar esse texto de Marcos, em outros também vai falar sobre ele, mas o interessante é que eu quis usar esse porque a Bíblia fala assim que ele se ajoelha diante do mestre. Ele pergunta assim, ó, o que eu devo fazer para poder dar a vida eterna? E o que eu mais acho interessante aqui é que Jesus, dentro dos 10 mandamentos, ele cita 6. E eu até quero ler esses 6 com vocês. Ó. Ele fala assim, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Todos esses mandamentos têm um significado a ver com relacionamento. Veja só, Jesus não cita os 10. Jesus está citando 6 que tem a ver com relacionamento. Esse jovem, ele procurava uma garantia de vida eterna. Jesus mostrou que a salvação não vem por obras, se não for acompanhado de fé. Eu queria que vocês abrissem comigo o livro de Tiago, capítulo 2. Livro do Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Novamente, ó. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que ele está querendo nos dizer? Ele está querendo dizer o que adianta você conhecer o Evangelho, você conhecer o amor de Jesus e você receber esse Jesus sobre a sua vida, se você não produz obras. A questão aqui não é somente fé,
A questão aqui é, através da fé, você gerar obras. Ele fala assim que uma pessoa sem obras, né, uma fé sem obra, ela é morta. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é se você tem produzido, através da sua fé, obras. Porque se você conhece a Jesus, é impossível você não produzir obras. Se você conhece o amor de Jesus e o significado da cruz do Calvário, o que Ele fez por você, é impossível você não produzir obras. Eu entendo que toda vez que o Evangelho ele vem, nos confronta, ele nos revela situações onde você começa, de alguma maneira, a ser ativado para dentro do propósito de Deus. Como eu sou ativado dentro do propósito de Deus? Quando eu começo a compreender a riqueza da cruz, a riqueza do amor de Jesus, a riqueza do amor de Deus através de Jesus Cristo. Quando eu começo a entender o que Jesus ele fez por nós, o amor de Deus dando o seu único filho, o amor de Deus me constrange. O que eu mais vejo são pessoas, eu lembro de uma situação onde eu estava, isso há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu estava à frente de uma obra em um bairro aqui de Brodowski, e essa pessoa, esse rapaz chegou apavorado até a mim, e ele falou assim, pastor, faz uma oração por mim. Só que eu quis saber por que ele estava tão afobado e apavorado. E ele virou para mim e falou assim que uma serva, uma profetisa, tinha falado para ele que ele precisava se posicionar, porque alguém tinha feito macumba para poder matar ele. E querido, ele chegou apavorado ali naquela igreja. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi sentar e falar de Jesus. Foi sentar e falar do amor de Deus. Foi sentar e falar que existia um Deus que o amava, que deu o seu único filho, que se ele cresce, haveria vida sobre ele. Ele não precisaria se preocupar com a morte, porque a própria vida estaria sobre ele. E ele foi acalmando, e eu fiquei pensando, conforme eu estava pregando para ele. Quantas pessoas não querem, de alguma força, a Bíblia fala assim que isso não é por força e nem por violência, mas tenta convencer as pessoas através do medo que elas têm que servir a Deus. Eu não sei se você já passou por isso. De repente alguém te coagiu que você tem que fazer para poder servir a Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que o amor de Deus ele te constrange. Amém? Você não precisa ter medo de nada. Jesus ele morreu por você. Você não precisa ficar apavorado por nada. Jesus morreu por você. As pessoas hoje chegam na igreja morrendo de medo, com medo de macumba, com medo de tantas situações, e elas acabam vindo por essas portas, a fim de receber uma oração para que aquele peso vá embora, aquela aflição possa sair. Só que se o amor de Jesus não traz um impacto sobre o coração dessa pessoa ela se perde muito facilmente. E o que eu vejo aqui sobre esse jovem é o quê? Olha só. Jesus ele cita 6 mandamentos que têm a ver com relacionamento. Jesus ele não cita os outros 4. Fica ali, eu creio que tudo que Jesus está fazendo, ele conhece o mais profundo do coração do homem. O próprio Espírito de Deus estava ali, fazendo ele discernir todas as coisas. O interessante é que aquele jovem, ele responde assim, isso eu obedeço e faço desde a minha juventude. O que me falta? E aí na hora que ele fala, o que me falta, Jesus vem e expõe a sua fraqueza. Jesus ele vem e revela aquele jovem o que ele precisava. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você entre por essas portas a fim de receber uma palavra de Deus, um toque do Senhor, uma cura, que o Senhor venha trazer um impacto sobre a tua vida, que o Senhor te liberte de situações, mas eu quero que você entenda algo nessa noite. Jesus, ele quer se revelar a você, e ele quer revelar o que você precisa mudar, o que você precisa se converter. As pessoas dizem assim para mim, pastor, faz quanto tempo que você é convertido? Eu falo assim, vai fazer mais de 15 anos que eu estou me convertendo. Por quê? Querido, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, algo para mim é revelado. E todas as vezes que a palavra de Deus ela é revelada para mim,
algo dentro de mim muda. E em situações diferentes. Às vezes você vai ficar tantos anos aí servindo ao Senhor, e de repente você está lá no teu quarto, ou você está num estudo, um devocional do teu dia a dia, ou talvez você está num culto desse, e de repente uma palavra vem de encontro com você, e aí te coloca na parede. E aí você olha e fala assim, nossa, todos esses anos a palavra não havia sido revelada dessa maneira. Mas entenda algo, que tudo tem um tempo determinado diante de Deus. E o Senhor te escolheu nessa noite para Ele derramar uma palavra revelada sobre a sua vida. Amém? Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está expondo a fraqueza daquele jovem. Por quê? Ele achava que a riqueza era o seu Deus. Sua segurança. Por quê? Porque ele tinha muitas posses. E quando ele faz isso, querido, quando ele se entristece e ele dá as costas para Jesus, ele quebra o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Você está entendendo a profundidade disso? Jesus, ele deixa oculto 4 mandamentos, mas na primeira, o jovem, ele já se sente confrontado. Na hora que o Jesus fala para ele, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem andar comigo, ele se sente confrontado a ele sair de um lugar de segurança, num lugar de conforto. Quantos de nós não estamos num lugar de segurança, num lugar de conforto, e Jesus está pedindo para você mais de você, está pedindo para você abrir mão nessa noite, está te advertindo para que você saia dessa posição, para que isso não venha tirar de você o que é mais precioso, que é o propósito e o chamado de Deus sobre a sua vida. Eu lembro que quando eu trabalhava, eu estava na carpintaria, e antigamente a gente chama gato, né, que é o empreiteiro, ele colocava a gente atrás de uma capota de uma caminhonete, e ali vinham 12 pessoas, 13 pessoas, e o pastor Xande foi através dessa estratégia, a gente vindo embora, pegando pista de uma cidade para outra, ele vinha pregando o evangelho para mim, e depois foi eu pregando o evangelho para outros. Mas eu lembro que tinha pessoas ali, tinham jovens, que eles ficavam assim para mim, ó. Opa, ô Alexandre, você está pregando tudo isso? Na época eu não era pastor. Ele falava assim, ó, você está pregando tudo isso, está mexendo comigo aqui. Eu vou esperar passar o carnaval e eu vou pegar firme com Deus. Aí de repente chegava numa outra festa no meio do ano, ele falava assim, ó, eu só vou mais nessa festa, só mais essa. E aí eu vou deixar tudo e eu vou começar a ir para a igreja. E de repente chegava até o final do ano, era Natal e virada de ano. O ano que vem eu pego firme com Deus. A palavra de Deus já estava confrontando, mas havia uma renúncia dentro dele que precisava ser feita. Jesus, ele está confrontando algo dentro de você nessa noite. O que você precisa renunciar para viver o propósito de Deus? Você acha que é fácil você estar aqui todas as noites ou todas as quartas-feiras para poder estar pregando para a igreja? Eu estava comentando com os irmãos ali da mídia, que hoje eu estava montando a palavra, conversando com alguns irmãos no WhatsApp, porque foi em cima da hora, o irmão não pôde vir ministrar a palavra. E aí eu falei assim, eu vou liberar ele hoje, para ele não ficar nessa pressão. Eu montando a palavra, pessoas me mandando mensagem toda hora no WhatsApp, a Patrícia chegando correndo com as meninas do balé, indo tomar banho, dando banho, vindo com um prato de comida na cama para mim poder comer. E eu ali fazendo tudo isso, querido, o teu chamado exige renúncia. Eu poderia ter chegado em casa, ter descansado, tomado um banho, deitado no sofá, ligado à televisão. Exige renúncia. O teu chamado exige renúncia. Quantos que estão aqui que pode levantar a mão e falar assim, pastor, eu estou bonzinho aqui, não estou sentindo cansaço nenhum. Ou eu não estou sentindo sono nenhum. Eu falo muito isso nos meus estudos de célula de segunda-feira.
Eu falo assim, você pode estar cansado, sobrecarregado aqui. Só que você entrou por essa porta e não vai sair da mesma maneira. E eu digo a mesma palavra para vocês nessa noite. Ninguém que entrou aqui por essas portas sairão da mesma maneira. Amém? O seu dia de amanhã será muito melhor do que o dia de hoje. Jesus está trabalhando ao teu respeito. Jesus está trabalhando em áreas da sua vida. Ele está te ativando. Ele está revelando a palavra para você. Saiba de uma coisa. O teu dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Fala para o irmão que está do teu lado. Você crê nisso? Queridos, quais são as barreiras que te impedem de você dedicar toda a sua vida para Cristo? É um tempo aí para você começar a olhar para você. Talvez tem pessoas aqui, querido, que ainda não decidiram a servir a Jesus e andar com Ele. Abrir mão, renunciar situações das suas vidas. E, querido, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi o dia que eu renunciei para tudo aquilo que era bom para minha carne, para tudo aquilo que eu achava que era bom para mim, e eu passei a viver o propósito de Deus. Fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, viva o propósito de Deus. Jesus, Ele está te chamando para servir. Marcos 16:15 fala assim, e disse-lhes, vão pelo mundo todo, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Esse ide, ó, é para todos. Pregue para todos. Ele fala assim, e esses sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algo, veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Amém? A partir do momento que você renuncia a sua vida, tudo aquilo que é bom para você, para viver o propósito de Deus, todos esses sinais te acompanharão. Se você crê naquilo que Jesus fez pela tua vida, amém? Fala assim para Jesus, ó, eu quero viver esses sinais sobre a minha vida, em nome de Jesus. Outra coisa que Jesus espera de você é a tua atitude. Ou alguém aqui consegue sair do seu lugar se primeiro não tomar uma atitude. Ou alguém aqui consegue viver algo melhor se não tomar uma atitude. A atitude é essencial no teu chamado. Eu queria que você fosse lá em 1 Reis 19, 1 Reis capítulo 19, do versículo 19 em diante. Fala assim comigo agora, Jesus espera a minha renúncia, a minha atitude. Diz assim, então Elias saiu de lá e encontrou com Eliseu, filho de Zafaté. Ele estava arando com 12 parelas de boi e conduzindo a 12ª parela. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou e apanhou a sua parela de bois e os matou. Queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. Eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Olha que chamado lindo esse de Eliseu. A Bíblia fala assim que Elias, diante de uma direção de Deus, vai para poder ungir quem? Eliseu como seu sucessor. O próximo profeta que ficaria com o legado ali de Elias. A Bíblia fala assim que quando ele lança a sua capa, ele já vira e sai. Na hora Eliseu entendeu o que estava acontecendo ali. E ele sai correndo atrás de Elias e fala assim, ó, deixa eu primeiro despedir dos meus pais. Ele fala assim, ó, vai lá, faça isso. E olha que interessante.
A Bíblia fala assim que ele estava arando, não estava? Olha só o que ele faz, olha a atitude de Eliseu. Ele vai lá, mata os seus bois, que eram usados como serviço. Pega os equipamentos de arado, faz lenha deles. E a Bíblia fala assim que ele faz fogo, e ele faz a carne e doa para os pobres, doa para o povo. Sabe por que Eliseu fez isso? Para ele nunca ficar tentado a voltar para trás. Olha só que tremendo isso. Eliseu, tudo aquilo que era a preocupação dele, ele se despede dos seus pais, ele pega todo o seu equipamento de arar, ele pega seus bois, mata, cozinha ali a carne e dá para os pobres, e vai andar com Elias. Querido, você teria a mesma disposição de fazer isso? Você teria a mesma disposição de abrir mão daquilo que te custa para poder servir a Jesus? Para poder cumprir o propósito de Deus? O que você precisa renunciar? Eliseu sabia que aquilo que ele estava fazendo era essencial para a vida dele. Esses dias eu estava contando para o irmão, que eu lembro de uma situação onde eu tomei um prejuízo num serviço, e eu fiquei com um cheque do homem, isso na época era muito dinheiro, era o preço de um salário de um trabalhador. E eu lembro que eu fiquei com esse cheque na mão, e eu ligava para a pessoa, e ele sempre me enrolava, e eu comecei a ficar meio atribulado por conta daquilo. E de repente, passava outra semana, eu ligava, e a pessoa me enrolava, e eu já comecei a pegar a raiva da pessoa. Aí eu já comecei a ficar embirrado. E querido, quando você está embirrado, você está irado com alguma coisa, e aí você não consegue ter controle, porque a tua alma começa a gritar. E de repente, você está falando mal da pessoa. E a Bíblia nos ensina que há autoridade sobre nós que somos igreja. Eu não sei que quantos já viram alguém expulsar demônio de uma pessoa que estava endemoniada. Sabe por quê? Porque existe uma autoridade sobre a pessoa, porque ela é a igreja de Jesus. Se você tem essa autoridade sobre o mundo espiritual e sobre os demônios, quando você amaldiçoa a pessoa ou fala mal dela, o que você acha que está enviando para a pessoa? Já parou para pensar nisso? E eu lembro de um dia, e a gente estava lá com esse trabalho nesse bairro, e o Anderson estava ministrando. E eu lembro certinho que a palavra veio de encontro comigo. E aí eu virei para a Patrícia e falei assim, eu vou perdoar o camarada. Ela falou, você vai fazer isso mesmo? O valor era um valor bem considerável. Eu falei, eu preciso fazer isso. Jesus me confrontou. Jesus, naquela noite ele virou para mim e falou, eu já te perdoei de tantas coisas. Você não é capaz de perdoar esse homem? Você não entende que tudo que você ganha provém de mim? Você não entende que eu estou no controle da tua vida? Querido, eu fui confrontado. Eu cheguei em casa, catei, eu tinha o número do empreiteiro, escrevi uma mensagem para ele evangelizando. Falei, eu te perdoo tudo que eu falei. Procura uma igreja evangélica. Coloquei um versículo para ele, rasguei o cheque e apaguei o número do celular. Mas sabe por que eu rasguei o cheque e apaguei o número do celular? Eu tenho certeza que na hora que eu estivesse precisando, eu ia caçar o número dele nos meus contatos. Jesus está perguntando para você nessa noite, o que você precisa renunciar para poder viver o propósito dele? Amém? Outra coisa que eu acho interessante, a Bíblia fala assim que lá na frente, Eliseu se torna um profeta com unção dobrada, porque Elias sobe numa carruagem de fogo. E a Bíblia fala assim que Naamã é curado diante das palavras de Eliseu, porque ele fala, vai e mergulha tantas vezes no rio, você vai ficar curado. Ele tinha lepra. E a Bíblia fala assim que quando ele é curado, ele manda pagar o profeta. Ele envia um dinheiro sobre ele. E a Bíblia fala assim que quando isso chega lá, ele não aceita Eliseu. E eu te pergunto para você nessa noite, você sabe por que Eliseu não quis receber? Eliseu já havia abrido mão dos seus bens. Eliseu não era apegado em coisas materiais.
o Senhor tratou com ele lá atrás. Eliseu sabia que a provisão que ele tinha, porque Deus não deve nada para ninguém, querido. E a Bíblia fala assim que tudo que você plantar, certamente você vai colher. Só que o profeta olha, e ele não é dominado com aquilo que encheu os seus olhos, de alguma maneira, ele vira e fala, não, eu não quero isso. Para que Naamã entenda que o milagre de Deus não se paga, e ele também precisa servir ao Senhor. Você está entendendo que em tudo Deus tem um propósito? Em tudo Deus tem um propósito. O mundo espiritual conspira, querido, para que você não viva o propósito de Deus. O mundo espiritual conspira de uma maneira, demônios são enviados para que você não possa servir a Jesus, não cumpra o propósito de Deus. Olha como é profundo isso. Jesus chega até uma terra e ele desce. De repente vem um endemoniado gadareno. E ele se joga aos pés de Jesus, e eles dizem assim, o que temos nós contigo antes do tempo? E a Bíblia fala assim que Jesus, ele entende que ali há uma legião e ele expulsa, ele permite, através dos pedidos daqueles espíritos imundos que estavam sobre aquele homem, que eles entrassem nos porcos. Eu aprendo outra coisa aqui. Se Deus ouve a oração até dos demônios, Deus não vai ouvir tua oração? Porque Deus permitiu, querido. E a Bíblia fala assim, que esses demônios entram sobre os porcos, e esses porcos se jogam no precipício. E de repente, quem está ali, apacentando ali, vendo tudo aquilo, sai correndo e começa a anunciar na cidade. E a cidade fica assustada quando vê aquele homem, aquele homem, ele está normal, um homem que vivia no sepulcro. Alguns estudiosos falam assim, que esse homem comia carne de defunto. Ele ficava preso e nenhuma cadeia podia prendê-lo. Ele estourava tudo. Olha como o mundo espiritual, ele conspira para que você não viva o propósito de Deus. Só que a Bíblia fala assim que a multidão começa a aglomerar e pede para que Jesus saia da cidade. Olha só. E Jesus entra, e aquela pessoa que agora está sã fala assim, ó, Jesus, deixa eu ir com você. E aí eu entendo, querido, por que Jesus permitiu que os demônios ficassem ali e não fossem para o inferno. Porque aquele povo estava expulsando Jesus. E ele vira para o gadareno e fala assim, ó, fica aí, volta para os teus e anuncia da minha palavra, anuncia sobre mim. Aquele gadareno se tornaria um missionário sobre aquele lugar. Você está entendendo que o mundo espiritual conspira contra o teu chamado, contra o teu propósito? Fala para o irmão que está do teu lado. Não permita que isso aconteça. Eu quero encerrar falando que Jesus chamou esse jovem para ser discípulo. E querido, isso é o que mais me deixa triste. Jesus fala assim, ó, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem andar comigo. A Bíblia fala assim que quando Jesus chamou os discípulos, alguns estavam pescando, outros estavam fazendo outras coisas. Eles deixaram tudo para poder cumprir o chamado e o propósito através de Jesus. Jesus chamou esse jovem para ser discípulo. E o que esse jovem fez? Ele negou o chamado de Jesus. Quantos de nós não estamos negando o chamado porque a gente não sai da área de conforto? Nós não fazemos aquilo que Jesus está pedindo de nós, estamos negando. O que mais me chama a atenção é que todos aqueles que abriram mão daquilo que faziam para cumprir o chamado e o propósito de Jesus, você conhece o nome deles e os nomes deles estão escritos na Bíblia. Mas alguém conhece o nome desse jovem rico? A gente só sabe que ele era rico. E a gente não sabe nem se ele ficou pobre. Porque quando você entende o chamado de Deus, querido, você não fica apegado a bens materiais. Você entende que Deus tem um propósito na tua vida. Você entende o chamado de Deus na tua vida. E todos que entendem o chamado de Deus sobre a vida deles, eles deixam um legado. Fala assim para o irmão que está ao teu lado, ó, você precisa deixar um legado. Eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente encerrar.
Quem quer fazer a vontade de Deus aqui? Quem que quer marcar a sua geração aqui? Deixa eu ver. Eu quero encerrar falando isso para você, ó. Todo chamado pede uma renúncia. De toda renúncia se cumpre propósitos. E de propósitos se deixam legados. Se você entende isso, querido, se você entende que Jesus está te chamando, eu queria que você ficasse de pé.